Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Técnica São Vicente de Paula. Continuando nossa aula sobre a questão do CID-10, Classificação Internacional das Doenças, falaremos hoje sobre os transtornos de hábitos e impulsos, né? Estamos utilizando a classificação do CID-10, né, desde o início da disciplina. Então, nos jogos e impulsos, a gente vai ter o jogo patológico, a piromania, o roubo patológico, que é a cleptomania, e a gente vai ter também a tricotillomania, né? Que é a questão de arrancar os cabelos. Então, vamos aí à questão do jogo patológico. Então, o jogo patológico ele vai se caracterizar, né, por aqueles episódios repetidos em relação a problemas com o jogo. São considerados transtornos mentais, gente, devido ao comportamento compulsivo. Então, assim como na dependência química, que vai ser alvo de uma outra aula nossa, em que o sujeito ele vai apresentar um comportamento de fissura, né, e de impulsividade em relação ao objeto, né, no caso da dependência química, ao objeto droga, no caso do transtorno de hábito e impulso, o objeto jogo, né, o sujeito ele usa ali o jogo para tamponar uma falta, né? Existe aí um conflito reprimido, um conflito individual que o sujeito ele reprime no seu inconsciente, né? Existe. Todos nós temos essa angústia existencial. Só que quando a gente começa a se demandar com essa angústia, a gente começa a problematizar essa angústia, sentir o vazio que essa angústia causa, a gente vai buscar formas, em alguns casos, a maioria das pessoas positivas, de tamponar essa falta, né? Então, quando a gente procura um emprego, quando a gente procura um relacionamento, quando a gente investe em nós mesmos, nós estamos aí tentando tamponar esse vazio existencial, porém, de forma positiva. E existem pessoas que, infelizmente, buscam, né, sustentar os seus modos de felicidade, buscam sustentar o preenchimento dessa falta a partir de objetos negativos, como a exemplo do jogo patológico. No caso da piromania, a piromania ela se caracteriza pela o movimento de atear fogo, tanto em objetos quanto em lugares, né, casas, na casa da pessoa ou até na própria pessoa. A piromania é um tipo de transtorno do impulso que normalmente a gente vai ver em crianças e adolescentes e de pessoas, crianças e adolescentes que estão associadas aí a alguma comorbidade, a um outro transtorno mental, normalmente crianças e adolescentes que têm algum transtorno de personalidade, a exemplo da própria psicopatia. Então, é bem comum, por exemplo, é uma característica da infância do psicopata, né, eventos de piromania. Então, normalmente, onde a gente vai observar quadros de piromania, por exemplo, em adolescentes e crianças que se tornaram psicopatas, mas não é um transtorno comum. A questão do roubo patológico, né, que chamamos também de cleptomania. Normalmente, a pessoa que sofre do comportamento do roubo patológico, da cleptomania, ela vai furtar, né, ela vai tomar objetos que eles não são necessários aí para a vida dessa pessoa. Normalmente são objetos simples, como canetas, uma tampa, um chaveiro. Normalmente são objetos que não vão fazer muita diferença na vida da pessoa. É como se inconscientemente ela quisesse aí se culpabilizar menos por esse comportamento de furto. Então aí ela vai e faz o furto de um objeto que meio que insignificante, que a pessoa, o outro não vai notar que foi furtado, mas ela permanece culpada. É um comportamento compulsivo, né? A pessoa não consegue parar, ela vai ficar pegando esses objetos que não têm valores monetários, ela vai fazer a acumulação desses objetos, mas ela vai se martirizar com o sentimento de culpa quando ela se dá ali no momento do impulso, que ela utiliza do emocional
para se fazer valer de um estado de angústia, e depois ela percebe que não há ali um retorno, que ela continua angustiada, que ela continua se sentindo mal, que aquele objeto não preencheu o vazio da angústia que ela sente, aí ela retorna a pegar outras coisas. E sempre nesse movimento do sentimento de culpa, né? O tempo todo o sentimento de culpa por ter furtado, mas continuando sem conseguir parar quando não existe o tratamento e o reconhecimento da doença. A literatura em psicanálise tem apontado que normalmente os cleptomaníacos foram crianças que tiveram, né, alguma deficiência afetiva na infância, né? Eram crianças que, de um certo modo, houve uma falha afetiva, especialmente na figura materna. É como se é, a pessoa, inclusive, pode apresentar esse comportamento da cleptomania já desde criança, já desde a infância. E é justamente, como eu falei, representando, né, esse movimento essa incompletude materna. E a gente tem a tricotillomania. A tricotillomania, né, é o comportamento da questão do arrancar os cabelos, né? A pessoa começa a arrancar os fios normalmente sem perceber, né? Não percebe que está arrancando até que chega um ponto que, né, o couro cabeludo começa a criar os espaços. E em alguns casos, além de arrancar os cabelos, esse paciente também ele engole, podendo chegar ao ponto de necessitar de fazer uma cirurgia por conta desse comportamento. Como todos os outros transtornos mentais que eu mencionei aqui, na questão do hábito impulso, é sempre esse transtorno, ele querendo demonstrar uma falta, uma angústia no sujeito. Né? É um sujeito, eu vou dar um exemplo. Já atendi um caso de uma pessoa que ela era casada e há muito tempo tentava engravidar e não conseguia. Então, desses momentos, desses anos que foram se passando e ela insistentemente buscando, recorrendo a tratamentos de toda a natureza para engravidar e não conseguia, ela começou a apresentar esse comportamento da tricotillomania. Começou a arrancar os cabelos, né? No começo a pessoa normalmente fica envergonhada, esconde que está acontecendo isso, ela nega, na verdade ela apresenta um mecanismo de defesa de negação, ela nega que esteja fazendo isso, e enquanto ela puder esconder, ela esconde. Era o caso dessa paciente que escondia por cima, usava sempre um penteado de um modo que ninguém visse, mas aí chega um momento, principalmente nos períodos picos de estresse maior do problema, da angústia reprimida, e aí essa pessoa não consegue se controlar, e aí vai chegar um momento que as outras pessoas vão ver e ela fica envergonhada, e aí é quando ela precisa de ajuda. Aliás, ela vai procurar ajuda, né? Infelizmente. Existem alguns casos de tricotillomania em psicóticos, né? Pacientes psicóticos se automutilam, mas aí é outra questão, né? Pacientes que têm delírio, alucinação, que escutam uma voz que manda, né, ter um determinado comportamento e aí pode arrancar os cabelos, mas não é comum, é normal, mais comum em pessoas normais neuróticas, né, ter esse quadro da tricotillomania. E até a próxima aula.